bater neles, mas preste atenção, os livros históricos, eles vão contar, eles vão registrar exatamente o percurso da história, né? Do povo de Israel, da descendência de Abraão. Os livros históricos começam logo após a morte de Moisés. Moisés morre. Isso é registrado lá em Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco mesmo? Gênesis, Deuteronômio. Oh, amém? Amém. Então, o Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, correto? Correto. Quando inicia o livro de Josué, que é o primeiro livro histórico, e o livro de Josué, o que trata o livro de Josué? O livro de Josué trata-se justamente da entrada do povo de Israel na terra prometida. Então o livro de Josué ele vai contar algumas histórias, como a entrada, a conquista, e depois a repartição das heranças, e depois vai contar também a morte de Josué. Então quando Josué morre, no finalzinho, você vai observar que tem aquela célebre, ou a célebre frase: escolhei hoje a quem vós irás servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Josué já estava preocupado. Ele estava preocupado porque o povo, depois que entrou na terra, conquistou a terra, os povos conquistados não eram obrigados a sair, mas eles tinham que passar a servir. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Servir o Deus de Israel. Correto? Eles não tinham que servir o Deus de Israel? Senhor. Quando o povo que era conquistado aceitava a se converter, em algumas áreas havia uma aliança, eles habitavam no meio do povo. Mas o grande problema foi que o povo de Israel, eles começaram a ter desejo de viver como as nações pagãs que eram conquistadas. Eles observavam a forma que aquelas nações adoravam os vossos deuses e começaram a desejar também, porque o Deus de Israel não era visto, mas os deuses das nações, eles tinham um altar visível, com imagens. E qual foi o primeiro mandamento? Não é amar o Senhor teu Deus e não ter imagens de escultura, nada. Então você vai observar que depois do livro de Josué começa o livro de Juízes. E o livro de Juízes vai começar dizendo: depois da morte de Josué. Depois da morte de Josué, o povo andava seguindo o seu próprio coração, seu próprio desejo. Mas o povo clamava, né? Pedindo. Mas aí quando o povo andava segundo o seu próprio coração, Deus fazia o quê? Permitia que aquelas nações se fortalecessem, se voltassem contra o povo de Deus. E aí, o que eu disse aqui, ó, na palestra para casais? Que a dor é um dos elementos que Deus utiliza para fazer o quê? Trazer o povo para si. A dor. E é daí que eu falei para os irmãos. Esse negócio da pessoa chegar e falar assim: eu quero ver adorar a Deus na dor, na prova. Quero ver adorar quando você está sofrendo. Não.
Adorar quando está sofrendo, quando está na dor, quando está com dificuldade, é mais fácil. Porque a dor faz com que o teu coração torne-se, né, contrito. Você consegue ver a sua fragilidade. E até na hora de você orar é mais sincero. Se quebranta mais. Se quebranta. Quero ver é quando você recebeu a bênção. Deus te colocou você no lugar da bênção. E aí eu usava ainda uma fala dizendo, eu quero a unção de Davi quando ele estava no trono, que mesmo ele sendo rei e rico, ele falou, eu não tenho bem nenhum além de ti. Porque uma pessoa que mora lá na favela, irmão, ele falar que não tem nada. Pessoa que não tem nada, ele chega aqui, trabalha ao meio, não tem documento, não tem nada, ele fala, eu não tenho nada, Senhor, eu só tenho o Senhor. É isso mesmo, ele só tem Deus mesmo. Tem Deus para livrar do controle, tem Deus para tocar no coração de alguém, para dar trabalho ao negro, ele só tem Deus. Eu quero ver ele continuar crente, é quando Deus abriu uma porta para ele, grande, escancarada, que ele tem a opção de ir para a praia, e ele vir para a igreja. Aleluia! Sobretudo mês de julho e agosto, né, pastor? Ele tem a opção de escolher o que ele quiser. Então, é aqui que entra o livro de Juízes. Vocês estão aí? Amém. Vocês querem acompanhar? Sim. Então vamos fazer a recapitulação. O livro de Gênesis trata o quê? Começo. Do início, do princípio de tudo, correto? É o princípio, é a eleição, e depois ele vai tratar de toda a descendência de Abraão até a morte de José, correto? Morreu José, começa o êxodo, e quando começa o êxodo, aí vai começar a contar a história do povo de Israel. O êxodo é a saída do povo de Israel do Egito. Depois aí a gente entra para Levítico. Levítico é o livro dos cerimoniais, das ordenanças e cerimoniais. Obrigado, cara. Muito obrigado. Aí depois eu venho para Números, a organização das tribos. E depois eu venho para Deuteronômio, que é a repetição das leis e a morte de Moisés. Josué, depois da morte de Moisés, a entrada do povo de Israel na terra prometida. E aí? Não é? Repartição de herança e morte de Josué. Juízes, o povo anda de qualquer maneira. E aí Deus permite que as nações se levantem contra, mas todas as vezes que o povo clama, Deus levanta um libertador, um juiz ali, que lidera o povo para a guerra e vence a batalha. Então tem muitos aqui, são histórias magníficas do livro de Juízes, vale a pena ler. Se você não gosta de ler a Bíblia em si, é porque você ainda não pegou as histórias dela, que ela é fantástica. Né? Juízes vai tratar justamente disso aí. E eu falei para os irmãos, se os irmãos foram lá para depois de Josué, você vai ver que todos os capítulos quase, o livro de Josué começa, o livro de Juízes começa assim. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel, capítulo 1, verso 1. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então você vai observar que eles agora, né, depois da morte de Josué, eles agora começam a passar por dificuldades, novas conquistas pelas tribos. Por quê? Por causa que eles começam a se desviar. E aí, irmão, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aí Deus permite. Amém?
Aí dá pro livro E o primeiro de juiz foi quem? Foi Josué? Não, o primeiro juiz aqui, ó. Não, aí. Aí já nesse. Eu não sei te dizer o primeiro não, mas vamos lá. Ó, sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que lhe dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade, não é? E caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, para que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele. Então você vai observar que agora Deus vai ordenar que tanto a tribo de Judá quanto a tribo de Simeão sobe contra aquele povo. Eles ainda estão na peleja, na conquista. E Deus é que direciona. Quem é o rei aqui? Quem é que direciona? É o Senhor Deus, correto? Você vai observar que no capítulo 2, o anjo do Senhor repreende os israelitas. O anjo do Senhor aqui, quem é o anjo do Senhor? É o Senhor. É o próprio Senhor. Senhor Jesus. É o anjo do Senhor, correto? A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. 2:7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no templo da sua herdade, em Timnat-Heres, na morte de Efraim, no monte de Efraim, para o norte de Gás. E foi a congregação. Verso 11, o que está escrito aí? Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baal. Aqui começa o problema. E fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqui começa o problema. Então o livro de Juízes inteiro, porque lá em Juízes 13 também narra a história. Sim, Quando toda Deus vez. aos filisteus. Você vai observar que todas as vezes o povo vai clamar agora, fizeram mal, ele vai clamar, Deus levanta o juiz, correto? E nisso, o livro de Juízes, o último juiz foi Samuel. O último juiz foi Samuel. Então você vai observar. E Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era o juiz. Mas foi para o Samuel que o povo clamou e pediu um rei. Porque você observa que ele vai querer viver conforme as nações. E aí entra, né, depois de Juízes, vem o quê? O livro de Ruth. Olha só. Que coisa tremenda, né? A história de Ruth é uma história à parte ainda dos livros históricos. O livro de Ruth, ele é tremendo, porque ele vai abrir um adendo aqui magnífico. E tem mensagem boa, né? Mensagem muito boa. Mensagem cristocêntrica no livro de Ruth. Então, Ruth tem alguns elementos, personagens fantásticos como personagens principais, que é, né, Boaz, que é Noemi e que é Ruth. Você vai pegar esses elementos principais aqui e daqui se forma uma grande reflexão de como Deus cuida. Depois de Ruth vem Samuel, né? Primeiro e segundo, mas é o livro de Samuel. E depois de Samuel Primeira Reis, vem o primeiro rei.
Ó, primeiro, tá? Primeiro Samuel. Primeiro Crônica. Primeiro. Por que primeiro? Que é livre. Porque é livro. E lá no Novo Testamento é o quê? Primeiro. Primeira. É carta. É primeira Coríntios, não é primeiro Coríntios. É Primeira é carta. carta. Primeiro. Primeiro é livro. Então quando for no Antigo Testamento, Primeiro. primeiro Crônica, primeiro Reis, primeiro Samuel. Hã? Então tudo que é no Velho Testamento, Segundo. Primeiro. primeiro. É. Tudo que é no Novo, Eu já nem consigo falar Primeira. primeiro Porque Coríntios. no Novo é primeira. Porque é epístola, são vou cartas. escrever que eu não me esqueci. Hã? Segunda epístola. Segunda epístola. É isso aí. Segundo livro dos Crônicas. Segundo livro. Segundo Crônica. Do segundo livro dos Crônicas. Correto? Eu vou confundar, não tá bonitinho o que eu escrevi. Não, às vezes você vê as pessoas subindo lá e falando errado, mas vocês estão estudando. Então vocês não podem, você não pode chegar mais e por que vocês falam dessa forma? Porque vocês ouviram. Criou-se o O hábito. hábito. Padrão. Papagaio. É primeira Tessalonicenses. Sim ou não? Terceira, João. Terceira João. Ah, não, é primeiro João. Não, não é primeiro. Eu falo só primeiro Coríntios. Ah, Eu falo primeira. É, mas daqui pra frente agora não vai ter primeiro. É primeira. Quando falar primeiro, você fala primeiro capítulo de Coríntios. Não! Sabe quem? Deixa. Ó, primeira Pedro. Primeira Pedro. É porque quando a gente pega ele lá, né? Pedro, aí a gente já associa com o masculino. Não. O masculino está no livro. E o feminino estão nas cartas, embora o autor pode ser homem. Então tudo que for carta é primeiro. Tudo que é carta é primeira. Tudo que for livro, primeiro. Primeiro. E você vai entender aqui, ó, tá vendo? Depois de primeiro, né? Samuel, você vai ver a história, porque o primeiro e o segundo Samuel vai narrar o quê? A trajetória de Samuel ungindo o primeiro rei. Qual foi o primeiro rei? Saul. Saul, primeiro rei. Depois ele unge Davi. E aí a história vai ficar entre, né, Saul e Davi no livro de Samuel. Quando entra reis, você vai observar agora, né, o reino vindo sendo transferido para Salomão, divisão dos reinos, e aí vai começar reis. Eu tenho no livro do Reis, irmão, claro que a gente vai estar falando isso no decorrer da história. Se a gente for parar para ficar estudando, isso aqui é muito gostoso. Os livros históricos são muito bons mesmo. Eles são bons para estudar. Presta atenção. Nós temos 2 tipos de reino, e aí eu quero parar sobre aqui, que isso aqui é algo que os irmãos têm dificuldade. Tem 2 reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Na divisão dos reinos, porque o reino era unificado com Saul, com Davi e com Salomão. Pode escrever aí se você quiser. Reino unificado. Cada um deles reinou 40 anos. Quantos anos? 40. Então tivemos 120 anos de reino unificado. 40 com Saul, 40 com Davi e 40 Salomão. com Salomão. E pastor? Unificado único. Né? Unificado. Era um reino só e só um rei. Não tinha Olha lá. outro reino. Era só o reino, né?
unificado porque só tinha um rei. Agora, nós vamos ter 2 reis em cada época. No mesmo país tem 2 reis. O reino da tribo do norte e o reino da tribo do sul. E aonde começa isso aí? Quem sabe? Quem sabe? Depois de Davi. Depois de Davi? Não. É claro, é depois de Davi sim. Mas aí tem ainda Salomão, né? Acabei de falar, né? No reinado de Roboão, No reinado de Roboão houve um racho. Mas o reino rachou. Na verdade era para o reino ter rachado com Salomão. Só que Deus teve misericórdia de Salomão. E aí falou assim, tudo bem, com Salomão não vou deixar não. E eu vou permitir que agora isso aconteça lá na frente. E aconteceu porque o Roboão foi cabeção. Todas as vezes que nós não ouvimos conselho dos anciãos, a gente vai ter problema. Respeite os anciãos. Ouve conselho. Quem não ouve conselho dos seus pais, tem gente que despreza. Ah, aquele ali é velhinho. Aquela irmã lá está ultrapassada. É, né? Fala demais. Fala isso, Você já está velho. parece aí meio atribulada. Não, está ultrapassado. Irmão, evidentemente, né? Tem uns que quando fica mais velho, fica ranzinho. Fica enjoado. Mas olha, Mas fala também. só que é o seguinte, para, analisa, observa, porque tem um conselho ali que vai servir bem para a salvação da nossa alma. O que vai acontecer? A Bíblia diz que, não é? Isso aqui no livro de Reis, eu estou fazendo um resumão aqui. E depois a gente vai ficar aqui na divisão dos reinos para ajudar vocês na leitura da Bíblia. Porque vocês, quando estão lendo a Bíblia, tem um grande problema. Vocês começam a ler a Bíblia e você vai ler assim, e o rei de Israel, e depois você vai ler, e o rei de Judá. Quem já leu isso na Bíblia? E Judá está em Israel ou não? Não, Sim ou não? não. Claro que está. Sim. Só que é o seguinte, Israel, em tribo, tem capital como Samaria, correto? Aonde estava Acabe? Samaria. Aonde que era o reinado de Acabe? Samaria. Aí você vai ler Judá. Judá. Aonde era a capital de Judá? Jerusalém. Jerusalém. Tá vendo aí? Eu estou falando aqui com toda a classe e não é porque vocês, não, irmão, tem muita gente que tem dificuldade disso. Olha aí, a importância de você ler o livro dos reis de Israel. Quando Roboão começou a reinar, Mas vamos lá para a Bíblia aí, para você acompanhar assim comigo, pelo menos um pouquinho, porque a gente... Isso aqui é o seguinte. Reis. Segundo Reis. Primeiro Reis, capítulo 2. É que eu estou lendo capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Já acharam? Davi dá conselhos a Salomão e morre. Quem está dando conselho? Davi está dando conselho para o Salomão. Transição de reinado. Primeiro Reis, capítulo de número 2. Claro que daqui de Salomão para Roboão nós vamos dar um pulão, tá? Hã? Vai lá pro 11. Eu vou, mas antes eu vou contar um pouquinho da história para você gravar na sua cabeça e extinguir a leitura da Bíblia. Além de você ler o quê? A apostila, você vai ler os livros históricos. Que você, irmão, se você não tomar cuidado, você vai ficar viciado de ler. Oh, coisa boa! Você vai ler uma história, você não vai querer parar. Você não vai querer parar de ler, porque é gostoso ler as histórias. Lê, não entendeu? Releia.
Mas é gostoso, você vai ler. Olha só, aqui tem lições para quem quer ministrar. E quando eu digo ministrar, a pessoa fica preocupada, eu não sei pregar. Quem não sabe pregar, irmão? Pregar nada mais é do que você contar a história. Pregar nada mais é do que Contar a história. contar a história. É só você contar a história. Ah, mas eu não sei. Aprende a contar história. Como que eu aprendo a contar a história? Ouvindo e lendo. Ouvindo e lendo. Não tem dificuldade de você contar a história. E por que você fala que não sabe pregar? É porque você não lê. Eu garanto. Mas a gente pode pegar uma história, pegar um livro também, né, que tem as histórias, né? E Se tiver esse frio, eu aumento ainda ali. mais certo. Misericórdia. Tá quente, né? Hã? Não, não estou com frio. Por isso que eu tirei ali, estou com calor. Aqui faz frio, sangue. Não, mas estava frio aqui dentro. Vamos lá? Vocês estão aí ou não? Não, Irmão, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma análise. Um dos personagens da Bíblia que eu admiro, o nome desse personagem é Zaqueu. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Eu estava fazendo uma análise. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Ele estava precisando do quê? De uma cura para alguém na família? Não. Não. Estava precisando de libertação para alguém endemoniado? Não. Ele estava precisando de dinheiro? Não. Ele era rico. Ele era rico, cobrador de O impostos. que ele estava precisando? Ele não estava precisando de nada. Qual foi a motivação de Zaqueu ir até Jesus? Curiosidade de por quem? Só para conhecer Jesus. A diferença de muita gente que ia até Jesus, porque estava com algum problema, precisava de uma cura, precisava de uma solução, precisava de uma libertação, precisava de... Tinha uns que tinham curiosidade, mas só seguia por causa do pão e do peixe. Olha para você ver. Só que Zaqueu só queria conhecer. Tanto é que Jesus teve uma reação com Zaqueu que não teve na casa de ninguém. É. Pastor, quando eu comecei para a igreja, eu ia segunda-feira, eu ia assim. Eu ia na segunda-feira, eu ficava assim na minha cabeça. Eu vou vir amanhã para ver o que vai acontecer. Aí chegava a terça, eu ia todo dia assim. Eu vou vir de segunda a domingo, falei assim, eu vou vir para ver o que vai acontecer. O Zaqueu teve agora o quê? Um desejo de conhecer Jesus, e Jesus já sabia, foi lá e falou: Zaqueu, eu conheço o seu coração, rapaz. Como você quer me conhecer, eu tenho pressa de ir na tua casa. Olha só, Jesus falando que tinha pressa de ir na casa dele. Eu estou com pressa, desce depressa. Eu me convido. Que dia que Jesus se convidou para ir na casa de alguém? Só na casa do Zaqueu. Irmão, você olha na Bíblia, o Senhor vai dizer assim: quem me busca, me acha. Ou seja, você tem que me buscar. Por Zaqueu, Jesus está falando: eu vou lá, eu quero ir. Que você tem um desejo de me conhecer e eu vou me revelar para você. Um negócio fantástico. Você viu que eu estou contando historinha aqui? Não tem como você não pregar essa mensagem, irmão. Vou contar uma história, vou pregar. Contar uma história. Você vai pregar, você vai fazer o quê? Contar uma Você história. conta a história. Quando você terminou a história, estou ensinando os irmãos a pregar, hein? A irmã que pregou no culto das irmãs, ela contou as histórias, né? Sobre lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, depois ela entrou em outros... Contou as histórias. Mas entra a aplicação. Não, o problema todo é o seguinte, irmão. A Bíblia por si mesma, quando você conta a história da Bíblia, ela por si mesma já fala. A aplicação é simples. É aí que você tem que pegar. Tem irmão, quando ele vai pregar, isso aqui são métodos. Aí vai a chatice do pastor Ronaldo, que é coisa minha. Mas cada um prega de um jeito. Mas eu gosto de que a pessoa, Ronaldo, gosto que a pessoa, na simplicidade, fica no assunto. No assunto. Por mais simples que você seja, fica no assunto. Porque você vai fazer a pessoa ficar presa na tua história. Existem pessoas que quando ele ministra uma mensagem expositiva, ele dá uma volta maior na Bíblia. Então quando ele tem conhecimento, ele vai aqui.
E para você que está falando que tem conhecimento, Mas dentro do contexto, né? mesmo dentro do contexto, quando você está dando uma volta todinha dentro da Bíblia, Não vou abrir um parênteses aí. você dá uma volta ali, ok, mas às vezes a pessoa que está te ouvindo não consegue acompanhar o teu raciocínio. Então, na hora que você estiver ministrando, isso aqui é um conselho, estou instruindo você. Conta a história. Você viu, eu estou contando a historinha do Zaqueu. Vamos aplicar? Você viu que eu contei a historinha, eu saí da Bíblia? Não, estou contando só a historinha. Na hora de você aplicar, você vai dizer assim, irmão, assim é na nossa vida. O Senhor, Ele procura um coração que deseja conhecê-lo. Procura alguém que queira servi-lo, não pelas mãos, mas pela face. Olha só, tudo na história do Zaqueu. Quer que servir a Deus pela mão? Por aquilo que Deus pode fazer. E servir a Deus pela face? Por quem Ele é. Eu apliquei. 10 minutinhos, minha mensagem foi top. Às vezes eu prego 1 hora e a pessoa não conseguiu entender. Fica com a interrogação, né? Não é? O que é? 10 minutos. Se a sua mensagem teve início, teve meio e teve fim, acabou. Você vai começar assim. Começa com 10. Fica tranquilo. Para que você está preocupado em pregar meia hora? Para que você está preocupado em pegar 45 minutos? Tua preocupação é de fazer o quê? Fazer a pessoa entender a tua mensagem. Você é mensageiro, irmão. Então o conselho, quando você começar a querer pregar, leia os livros históricos, porque você vai achar história e aí você aprendeu a contar aquela historinha, já aprendeu a pregar. Amém? Amém. Aí, Rodrigo. A história do Vandeir eu vou dizer. Tem uma história na Bíblia de um jovem que Paulo estava pregando e ele estava lá na Caiu. Caiu. Não caiu no terceiro andar. Mas fica tranquilo que aqui tem um Paulo. Aqui pode até cair. Cansado, né, Ai, Vandeir? se dá. Cansado. Aqui é bem cansado. Viu a história, meu irmão? Vamos voltar aqui para Reis? Você viu que eu estou contando a historinha? Você... Estou fazendo a dinâmica. É por isso que quando você começa a falar a história, na sala de aula, as histórias também não davam sono. Tinha história que era legal. E tinha história que o camarada chegava na sala de aula e Se falava, você quer pregar. Aí eu falei com você. Mas o que você tá A gente que se torna leitores da palavra de Deus, quando a gente ouve a gente mesmo acaba sendo um pouco crítico, né? Porque o que acontece muito, uma pessoa lê um versículo, só que ela não vai esmiuçar aquilo que ela leu. Ela vai contar outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que ela leu, entendeu? A gente acaba sendo um pouco crítico também. A gente ouve muitos aí, é muito importante que a pessoa tenha um pouco desse conhecimento e esmiuçar aquilo que ela leu e trazer essa mensagem para a igreja daquilo que ela foi. Mas é que também, assim, eu falo por mim, eu dou aula na escola dominical. Mas se me colocar para pregar, eu acho que eu não consigo pregar. consegue. Eu acho que eu não consigo. Não consegue, eu estou Porque lá no falando. Brasil, quando eu fui, o pastor lá me pegou, ele foi meu líder, e hoje ele é pastor de igreja. Ele me pegou de surpresa, eu fui lá visitar ele, me colocou para pregar. Eu tive que dar aula de escola dominical lá. Mas eu estou explicando para vocês. Okay? Qual foi a maior explicação que eu dei aqui para o Thiago Não, hoje? eu entendi. Ó, todas as vezes que você for convidado para pregar, seja num culto de lá, seja em qualquer local, Na noite da bênção. na noite da bênção. Irmão, não se preocupe. E outra, a noite da bênção, não. O presidente Daniel está brincando, não, ele está falando sério. Ele não está brincando, ele está Não, falando mas sério. aí entra a oratória, pastor. Entra a pessoa treinar essa parte da oratória. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui. Sim. E aí, vamos lá, de novo, para o Thiago e para os outros. Ó, presta atenção. Irmão, novamente eu vou estar explicando para vocês. Qual é a mensagem que te toca? Qual a história da Bíblia que te toca? Uma historinha que te toca. Ah, Davi derrubou o gigante Golias. Tem alguma dificuldade de você contar essa historinha?
O que você está pensando? Você está pensando que você tem que chegar lá? Você sabe qual é o maior medo de quem vai pregar? É que ele fica comparando a oratória dele com o pregadorzão. Você está enganado. Quando você for pregar, você tem que ir com a mensagem histórica que te tocou. Primeiro Deus tem que falar com quem? Com você. Olha, achei essa história aqui interessante. Você leu a Bíblia, leu. Quer ver? Vamos lá para o livro histórico para mim começar a ensinar vocês e continuar a aula. Senão a gente... Eu gosto muito da história de José, sabe? Tipo, eu já preguei. Não é? Na história de José. Sonhador. Olha aí. Você vai contar a história. O segredo aqui é você ter o hábito. Por exemplo, eu mostro para vocês que eu escrevo eu prego há muitos anos. Ultimamente, eu estou fazendo das minhas mensagens um resumo para mim não sair fora do que eu quero falar. E aí as minhas mensagens, por exemplo, antigamente eu queria pregar 1 hora. Hoje as minhas mensagens estão ficando 35 minutos a 40. Deu 40 minutos ali. O resto é aviso, né? E puxão de orelha. Pronto, pastor. Mas é verdade, gente. Mas é o seguinte, eu duvido a pessoa esquecer uma mensagem que eu prego histórica. Porque ele pode até não ter muita habilidade para lembrar. Mas por causa da história, ele grava. Ele grava, irmão, a historinha para você gravar. E o segredo é justamente esse. Cada um, eu não estou aqui querendo que você mude o teu jeito. Não é para você mudar o teu jeito. Mas é para você aprender o quê? Uma nova forma de aplicação. E na sala de aula que você aprende. Quando eu era mais jovem, eu pregava e eu queria pregar que nem os pregadores. Hoje, pastoreando, eu entendi que o melhor é o quê? É eu transmitir a mensagem e a pessoa entender o que eu estou falando. Não adianta. De forma simples, né? E por mais que você venha para a sala de aula e você tenha um linguajar e um vocabulário enriquecido, quanto mais simples você tornar a tua oratória. Eu vi o Momax. Vai começar a ler O Momax é professor. Então, ele começou a falar dos fracassos. Ele falou assim, fatídico. E aí eu fiquei olhando e falei, rapaz, bonito. Era igual o Júnior. Fatídico, não é? Fatídico. O que significa fatídico? Cansativo. Não. Fatídico, fracassado. As coisas que fracassadas, as coisas que foram quebradas. E aí, quando você fala de fadiga, olha como que a língua portuguesa é um negócio tremendo. Então, fatídico é um negócio o quê? Fracassado. Mas a pessoa chega e está ouvindo essa palavra. Não vai entender, não. Putrefato. Putrefato, tá vendo? Aí, no dia ele estava chegando e usando a mensagem antagônico. Então, quem tem um pouquinho mais, né, de conhecimento, estudo um pouquinho mais avançado, vai conseguir entender. Mas a pessoa não tem... Imagina só Jesus pregando essas palavras, e pior que o vocabulário de Jesus, né? É algo bem robusto, bem mais... Não, Jesus ele Imagina sabia falar. Pois é, se fosse pregar assim... Mas ele falava para o povo na linguagem do povo. Então, irmão, qual é agora o segredo para vocês? Pega a história, olha aqui, capítulo 2 de 1 Reis. Aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Duas conotação aqui importante. Esforça-te, esforço, e depois ser homem. Mas Salomão era homem ou não era homem? Ele não está falando de ser homem do membro, do sexo masculino. Está falando de ser homem, porque o ser homem aqui
é assumir responsabilidades, é liderar, é prover, é cuidar. Ó, Ser intrépido. Ser Hã? intrépido. não, a intrepidez ele já tá querendo usar aqueles vocabulários esquecidos. A intrepidez aqui, aí já vai na personalidade de cada pessoa. Você viu aí, irmão Cleber? Agora pergunta, fala pra ele explicar a intrepidez, o que significa, né? Ele tá falando Coragem. Coragem. Não, mas a intrepidez, o que é? Olha, tá usando a linguagem. O que é a intrepidez? Intrépido. Ser uma pessoa ter coragem, né? Ser uma pessoa corajosa. Não. Não. Ninguém sabe, né? Falar coisa que não sabe. Põe aí no Google, intrepidez. Põe aí. Vamos botar aqui. Põe aí, intrepidez. Ter coragem, uma pessoa corajosa. Eu Né? ia falar português com ele. Enfrentar. Dá o café e Thiago de acordo. Como é que faz? Intrepidez. Coloca intrepidez. Com açúcar. Ousadia. Ousado. Ousadia. Esse francês aí. Obrigado. Quem quer no café é o copo, fica docinho. O que significa ousadia? Uma pessoa. Aquele açúcar, ter coragem. Corajoso é ser ousadia, mas não é só a coragem aqui, irmão. Você ser ousado é você ser uma pessoa desenrolada. Tá. Pessoa desenrolada, olha. Ó, indivíduo que não tem medo, corajoso. Mas o que significa? Mas assim, entre ser valente. Pode fazer sinônimos. Sim, mas da palavra. a intrepidez aqui, Não porque precisa quando eu errar. falo de corajoso, Vai não é, ser. dá aquela conotação de você não ter medo, mas quando a gente fala disso para você tem medo do quê? O que foi falado no encontro de casais? Ser homem. Sim. Né? A gente vê muito aí homem banana, homem frajoso, né? Mole, fica no sofá, né? Essas coisas. Então, aí é um homem que não tem Não, mas é assim, por exemplo, garra, né? quando você fala de corajoso, né? De corajoso, né? Que enfrenta dificuldade, corre atrás. Dentro do contexto nosso aqui, por exemplo, qual é o medo que você tem? Por isso que precisa, o sinônimo aqui fica melhor. A intrepidez, que significa? Você ir lá, ter uma ousadia para falar, você está com medo de quem? Alguém está te fazendo mal para você ser corajoso? A coragem aqui está no quê? Está mais na questão de ousadia mesmo. Porque quando você tem medo de ir pro púlpito, você está com medo de quem? Ou do quê? Mas você também de si próprio, não, capaz? Não. Então, quando fala de intrepidez, de ousadia, está falando de você vencer você mesmo. Isso, Não é a pessoa. Você tá Entendeu com o medo que de si é? próprio. Não é o corajoso aqui de eu não ter medo de enfrentar, medo de escuro, não é esse tipo de medo. É a ousadia de você conseguir falar assim, mas por quê? Porque eu não vou subir lá no púlpito e não vou dar um glória. Qual que é o problema? Eu vou lá. Amém? Vamos lá. Esforçar é você fazer algo além do que você está acostumado a fazer. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, estar aqui nessa sala de aula, não é? E depois você querer um destaque sem fazer além do que os outros que estão aqui façam. Então o esforço é o seguinte, é o que vocês já estão fazendo. Antigamente vocês vinham na segunda-feira para cá? Não, então vocês já estão fazendo algo que vocês já não estavam acostumados a fazer. Então já foi um esforço a mais na vida de vocês. E se você quiser melhorar, você vai esforçar ainda mais, porque agora vocês estão com a responsabilidade de ler a apostila e você tem que continuar lendo a Bíblia. Quem não tinha esse hábito, aí vai entrar o teu esforço. Esforça-te. Esforça-te.
Esforça-te. Fala aí, irmão. Esforça. Esforça-te. Ser homem. O ser homem, né? Ser homem, ser mulher aqui é assumir responsabilidade, ter comprometimento com aquilo que você faz. Não, ser determinante no foco. Aí você vai ver que agora Salomão, né, vai reinar. Vamos passar lá para o 11 para nós não. Então, segundo rei. É o mesmo, segundo rei 11. Primeiro. Primeiro? Primeiro. Primeiro. Primeira é casa, primeiro é vida. Ó, 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 14. Deus suscita adversário contra Salomão. Deus ia matar Salomão. O Senhor levantou um contra Salomão. 11, 14. Mas aí Deus poupou Salomão. Correto? Mas Deus levantou. Quem suscitou adversário contra Salomão? Deus. Porque Salomão, irmão, deixa eu abrir aqui, isso aqui é importante. Vocês tomaram cafezinho, vocês estão bem? Amém. Está preparado para entrar agora? Você viu toda essa história aqui? É de onde a gente vai começar. Então você vai ver, ó. Salomão. Oh, meu pai. Vai, pastor. Tá sem força. Tá sentindo também? Tem que colocar álcool aí na canetinha, no cartão. Eu tô querendo entender o mistério dessas canetas. Colocar álcool. Vamos lá. Mais uma. Aí fica bom. Salomão. Primeira coisa que Salomão fez. O que ele fez? Ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Deus deu ou não? Deu. Segundo, Deus deu para ele riqueza. Terceiro, Deus deu para ele honras. Quarto, Deus deu para ele Mulheres. né, mulheres aí, mas já vamos lá. Deus deu para ele, ó, honras. Correto? Mas sim, Deus deu mulheres, não foi pouco não. Ó, Rapaz, se só aí Deus deu para ele, não é? Paz. Ele não tinha o quê? Paz. Ele não tinha confronto. Ele deu paz contra os inimigos. Então o reino de Salomão foi um reino de paz. Só que aí agora Salomão começa as mulheres. É integrado com honra? Não, né? As mulheres? É. Não, isso aí são consequências, né? Mas aí, pastor, pode dizer que Deus deu as mulheres para eles? Pra Não, eles? não foi Deus que deu. Foi ele que quis, né? Mas por isso que eu disse aqui para ele. Aí agora, as mulheres, ó, quando você tem sabedoria, vamos lá, irmão. Quando você tem sabedoria, quando você tem riqueza, quando você é uma pessoa honrada e você está com a vida tranquila, qual a dificuldade de você arrumar um homem ou uma mulher? Você tem sabedoria, você já não casa. Agora ficou ruim. Nessa parte aí, vai, Eu vou chamar a Jéssica para casa. Apóstolo Paulo que disse isso aí, ó. Não. Você não estava no encontro do casais, não. Ela não? Ele não estava. Ele não pegou meus excessos. Isso é um mistério, né, pastor? Ele não pegou meus. Sabedoria no caso. O Thiago fez eu parar até para tomar café. Renato, isso aí é só pra dar tempo pra resposta. Não é para dar tempo. Tô brincando. Escute bem. Essa sabedoria aqui, ele pediu para quê? Para reinar, para cuidar das coisas de Deus. A sabedoria vem acompanhada de algo muito tremendo, que o princípio da sabedoria é o temor. Então, enquanto ele se sentia pequeno, irmão, isso aqui é muito importante.
Quando é que Salomão mostrou-se sábio? Quando ele se via pequeno, dependente, necessitado. Eu fico olhando Davi. Davi, rei, poderoso. A oração de Davi. Eu sou um pobre necessitado. É o Senhor que cuida de mim. A sabedoria está lá. Tá lá. Quando a gente era... E aí eu falava aqui na palestra para casais, irmão, eu tô com ela aqui, eu posso passar para vocês o meu esboço da palestra para casais. Não tem problema. Ó, quando você está se sentindo forte, você está no perigo da sua fraqueza. Mas quando você se sente fraco, você agora que vai estar forte. Olha só, ele se sentia fraquinho e falou assim, Senhor, eu não tenho condição de reinar. Eu não tenho a habilidade do meu pai, não sei orar como meu pai, não sou guerreiro como meu pai, não sei cantar que nem meu pai. Nunca tive a influência, não sei falar bem que nem meu pai, não sabia nada. Aí ele pediu o quê? Sabedoria. Deus falou para ele, por que você não me pediu nem riqueza, nem honra, e nem a morte dos seus inimigos? Depois que ele pediu isso, Deus deu para ele. Isso aqui foi Deus que deu, aí foi Deus. Aí um camarada, irmão, com sabedoria, escreveu provérbios. A sabedoria dele e com a riqueza que Deus deu para ele, para administrar o que ele conquistou, fez com que ele se tornasse um homem honrado. A fama dele chegou. E lá do outro lado, os reis e as rainhas vinham visitá-lo e ouvir a sua sabedoria. E, através dessa sabedoria, ele também conseguiu fazer o quê? Alianças. E essas alianças trouxeram o pai. Mas aí também começou a ter um problema. Porque agora vem as mulheres. Tem alguma coisa de errado? Não. As mulheres não são os problemas. O problema não são as mulheres. O problema aqui é que essas mulheres com que ele se casou para poder fazer alianças, elas não eram da mesma linha de fé de Salomão. Mas Deus tinha especificado. Então é por isso. isso. Aí ele... Agora, aonde que ele começa a errar, irmã? Porque ele obedeceu. Porque ele começou a quebrar princípio. Um homem tão sábio que quebrou princípio. Por que ele não foi sábio nesse ponto? Não, ele sempre foi sábio, ele quebrou o princípio. Quando você quebra o princípio... igual Sansão. Sansão sabia das leis. Mas sabia das leis, mas confiou na sua força. Salomão confiou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estava falando com os irmãos aqui, para obreiro, né? Você sabe qual é o pior perigo, irmão? É quando você olha para alguém que ele está convencido de que está certo e que não precisa de mudança. Quando você fala com alguém que ele criou dentro da cabeça dele, eu estou certo, eu não mudo, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, fica complicado. Por quê? Ele não acha que precisa mudar. Todo mundo está errado, só ele. Aí entra a passagem, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Também. Mas aí, na verdade, é uma aplicação. Mas maldito o homem que confia em si próprio, né? Como que ele não depende de uma força maior que a força de Deus para guardar ele. Aí isso é o quê? Isso é um orgulho, pastor? Também. O Também. orgulho. Soberba. Soberbo, orgulho. Salomão aqui, imagina, irmão, ele mesmo escreve que na multidão de conselheiros há segurança. Chegou um ponto que Salomão começou a fazer mal, um homem totalmente poderoso, só que quando ele começou a se envolver com essas mulheres, ele, para manter o luxo dessas mulheres, que não eram poucas, ele começou a oprimir o povo com impostos. Aumentou os impostos do povo. Isso aí eu não vou poder dar tudo para vocês, por isso vocês vão ter que ler. Mas vocês vão observar que o Salomão agora, para manter o luxo, ele fazia o quê? Sacrificava o povo. Quando ele começa a sacrificar o povo,
Vamos imaginar que os seus conselheiros viessem para dar conselho para ele. Um homem com toda aquela sabedoria. Fecha lá. Tá bom, por favor. Quem é 8h30. Quem é que tem coragem de chegar e ir lá dar conselho para o Salomão? Quando sabe que ele tem muita sabedoria e depois acontece um problema, tem uma problemática. Quando o camarada não tem humildade para ouvir. Ele chega lá, dá um conselho e o camarada tem muita sabedoria e te dá uma resposta torta e você não tem argumento para argumentar com ele, você vai falar quantas vezes? Uma só. Você vai falar uma só. Vai sair com a cabeça baixa e não vai querer mais. Só que aí começa a falta de segurança. Porque na multidão de conselheiros há segurança, mas você já não recebe mais conselho. E ele começou a ter problema. Ele começou a perder a honra do seu próprio povo. Porque aquilo que era benéfico no início, por causa que ele começou a transgredir a lei, ele começou a oprimir o povo. Vamos lá, isso aqui é a primeira. Está vendo aí? E uma das razões. Aí ele vai morrer, capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito. Agora, deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Quem sabe quem era Jeroboão? Jeroboão é um camarada influente que ele foi colocado para ser um supervisor da obra, do templo. Ali, um camarada muito desenrolado. E ele começou a aliciar. É aquele rebelde, aquele divisor que começou a se beneficiar da posição que estava colocada pelo próprio Salomão. E quando Salomão começou a perceber que ele era mão leve, Salomão agora ia prender ele. Só que como ele era um camarada muito bem relacionado, ele fugiu e foi morar em uma das casas dos sogros do próprio Salomão. E o sogro do Salomão, que era do Egito, porque Salomão casou com a egípcia, deu abrigo para Jeroboão, que Jeroboão era tremendo. Ele começou a falar, não, o Salomão é gente boa, mas ele casou com você aqui só para não ter guerra. Agora, como você vai guerrear se sua filha está lá? Mas ele não casou só com a sua filha, não. Ele não ama a sua filha. Ele casou com a Reca. Ele começou E ele teve o quê? O abrigo. Porque agora o Salomão não podia invadir também o Egito para tirar ele de lá. Só que quando Salomão morre, ele fica sabendo que Roboão, o filho... Agora, o camarada já era desenrolado. Já tinha uma visão. O que ele vai fazer? Ele vai vir, irmão. Ele não foi convidado, mas ele vai aparecer. Lembra de quando Deus fez uma reunião com os servos dele que Satanás veio? Satanás não foi convidado, mas ele apareceu. Não imaginou? Você namorou lá, você tinha uma ex-namorada. Bem lá no passado, você era uma namorada. Vocês terminaram. Aí você arrumou a sua namorada atual e vai casar. E no dia do casamento, a ex aparece. Aparece ainda com o filho. Não, com o filho não. Você não tava nesse tempo. Hoje as pérolas tá... Dispensa comentários, né? Hoje as pérolas tá boa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o Jeroboão vai vir. Vamos lá. Vamos para a história. Nós estamos no livro histórico. Ó. Quando o Jeroboão vem, aí, olha para você ver. Está escrito aqui o que eu estou contando para vocês. Ó. Versículo de número 2. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei. Você viu que ele fugiu de Salomão? Do rei Salomão. Ele fugiu. Cristo voltou. E habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e mandaram chamar Jeroboão e toda a congregação de Israel, e vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou, olha só, irmão, teu pai agravou o nosso
Jugo. Nosso imposto. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Irmão, o Robão não estava com a faca e o queijo na mão. Os anciãos chamaram ele e falaram para ele: rapaz, Israel está passando mó pendenga, porque o seu pai, para poder manter o luxo dessa mulherada toda, 300 mulheres, ou 700 mulheres, 300 concubina. Era mesmo. Não era? Para uma só já dá trabalho, irmão. Misericórdia, cara doido, né? Uma mulher dá trabalho. E quando eu digo dá trabalho, não é dar trabalho, não, dá trabalho porque você precisa de cuidados com essa mulher. Eu tenho 4 lá em casa, estou ficando careca já. Você está pensando que é fácil cuidar da mulher? Não é, você tem que dar atenção. Tem dia que a mulher levanta, e aqui tem as mulheres. Ontem a minha esposa levantou e eu fiquei olhando assim e falei assim, hoje é um dia. Sabe quando ela levanta assim, que ela está virada do 8 para o 80? Tá vendo aí, Davi? Hã? Aí você tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Só não tem riqueza. Tem sabedoria, né? Mas aí ela. Aí quando ela levanta. E aí entra a sabedoria, porque quando ela levantou meio atribulada, você tem que fazer o quê? Contra os seus inimigos. Ficar quietinho e falar assim, porque qualquer coisa. E aí na palestra, eu lembrei até do senhor. Olha lá, a explosiva, né? Ali já está um barril de pólvora. Então, irmão, ela já levantou daquele jeito. O senhor ficou quietinho, fez igual o gato. Fiquei só olhando aqui, né? Então você tem que ficar esperto. Porque na verdade, dali começa o quê? Uma contenda que o inimigo quer. Então você tem que ter muita sabedoria. E tem dia que a mulher está desse jeito. Agora, tem dia que a mulher quer confusão. Mas se você não fala, tá errado. Aí você tá quieto lá, vai ficar calado? Tá bom, aí você vai lá e comenta. Quem mandou você comentar? Só vai falar. Aí vai entender. Mas é isso que eu estou dizendo. Fala que a gente da minha cadeira escutar. Mas isso aqui é muito bonito. Nós não estamos criticando as mulheres, nós estamos falando da real. E o que acontece? Nós estamos falando de quantas? Uma. Camarada, irmão. Apesar que o rei, olha pra você ver como que eram essas mulheres. A pior coisa que tinha é essa mulher do rei. Eu acho que ele tinha. Será que ele tinha um carinho especial por todas elas? Não. Ele teve uma que ele se apaixonou. Uma que ele se apaixonou. Foi a Sunamita. Pô, irmão, a Sulamita foi a que ele se apaixonou. E depois o amor dele foi tão tremendo que virou. Olha a inspiração. Quando você olha para aquilo, você olha assim, você fala assim, ele escreve cantares e na inspiração daquele amor vai mostrar o amor de Cristo para com a igreja, do amor da igreja na espera do noivo, porque ele fala, eu vou embora, eu vou desaparecer. Você lê o livro de Cantares, e quando eu for, você vai ficar atrás de mim. E é verdade. Depois que você perde a oportunidade de se relacionar com esse amor de Jesus, a hora que você perde a presença dele, você fica doidinho. Mas vamos deixar isso aí para outra hora. Nós estamos aqui no histórico. Vocês estão entrando já no poético. Já está entrando no poético, já está querendo ficar apaixonado. Não, vamos voltar aqui. Mas, desculpa, pastor, quando eu comecei a ler a história de Salomão e das mulheres, na época eu me comparei assim, quando ele falou que ele achou uma mais amarga do que a morte. Meu Deus do céu, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu sou essa mulher. Não, sim! É a realidade. Mais amarga do que a amarga de Deus. Braço, ele por bom dia, Senhor, escapará dela. Não, gente, mas eu estava tratando comigo mesmo. Não. Mas ele está falando da mulher o quê, mano? Tem um tipo de mulher. Sim,
Mas Essa mulher, uma mulher que não é tua, uma mulher só sedutora, uma mulher do próximo, ela é pior do que? Do que a morte. Você chegou ali e você está ferrado. não, mas eu estou dizendo que eu era amarga. Eu falei, meu Deus do céu, onde que o senhor está da cabeça para poder me amar tanto? Está arrumado, né? Bom, volta pra cá. Então, os irmãos entenderam? Casou com Salomão, com aquela monte de mulher, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco do quê? Do propósito. Ele pediu sabedoria para fazer o quê? Para reinar, para cuidar do povo. Agora, em vez dele cuidar do povo, por causa do seu desejo carnal, ele está oprimindo o povo que era para ele cuidar. Por causa das mulheres, por causa do desejo, por causa da idolatria. Você acredita que ele cobrava imposto para patrocinar a idolatria dessas mulheres? Você viu como ele construiu um templo para ela adorar o Deus dela? Não foi Sim. isso? Era sulamita? Não. As egípcias. Ele casou com várias que tinha as edomitas de Edom. Olha, você vai observar que o problema se agrava, é a mesma coisa da gente pegar dinheiro da... Irmão, quando o camarada se prostitui, o camarada trabalha na obra, ele usufrui da benfeitoria da igreja, da honra que a igreja dá para ele, para fazer coisa errada, é como se ele pegasse o fruto do trabalho do reino para custear o seu prazer. Isso aqui é um problema muito grande, a gente tem que tomar cuidado. E a Bíblia é tão real que ela não esconde essas coisas. Por isso que os livros históricos, eles são fantásticos. Nós estamos aqui, deixa eu correr, irmão, porque a hora vai passando e eu não chego aonde precisa chegar, no sentido de mostrar a divisão aqui. Vamos lá? Olha só. Então, qual foi a razão que o povo agora vai chegar para Roboão e vai dizer o que para Roboão? Alivia o jugo. Tira um pouquinho desses impostos. E o pedido, Camila, o pedido foi um pedido justo. Porque o Roboão não tinha um monte de mulher. Quem tinha um monte de mulheres? Era Salomão. Roboão estava acabando de assumir. Então ele não tinha essa necessidade de custear aquelas mulheres. Que elas voltassem para o pai dela lá, para o reino delas, que elas se virassem para lá. Roboão coloca a casa em ordem. E os anciãos vão falar para ele, pelo amor de Deus, a gente está sofrendo. Tinha camarada, irmão, porque naquela época a agricultura e a agropecuária servia para o sacrifício e a manutenção. Tanto os impostos eram como? Como você acha? O pessoal vivia mais na agricultura. Como que era o imposto? Galinha, boi, porco não, que é Ovelha. Não perdoa nada, hein, Thiago? Quase, mas ainda bem que eu acertei rapidinho. Mas aí o que acontece? Madeira, fruta, o que tinha, o imposto vinha para sustento da casa real e para o pagamento dos luxos do reino. Mas quando ele pedia, por exemplo, em vez de ele pedir os 21%, imagina, a gente já paga 21%. É fácil pagar imposto? Não. O problema é que os impostos, em Portugal está 23%. Misericórdia. É mais que na Bélgica. Para que ganha salário pouco, né? Aí você vai, o Brasil, 23%. É brincadeira. Se bobear, o Brasil está 33% já. Agora imagina, irmão, quando você cobra um imposto demasiado, você tira as condições do povo. Tá? O povo trabalha aqui, ó. Antigamente, um salário, uma pessoa em casa, aqui na Bélgica. Quando eu conheci a Bélgica, ainda era franco-belga. Franco-belga. Eu morava, no ano de 2000, 2001, morava aqui em Paris. Eu vinha de Paris para cá, para a Bélgica, para poder fazer compra.
E era muito bom. Fazia, olha, com O carro saía empinando. Os carros saíam empinados. 50 franco belga você fazia, gente, uma enorme compra. Era muito gostoso. Aí o que acontece? Uma pessoa trabalhando sustentava a casa. Hoje, uma pessoa trabalhando, só uma pessoa sozinho, ele sustenta a casa? Pode até sustentar. Mais difícil. Mas ele vai ter dificuldade. Então, dependendo do que ele faz, qual é o ramo dele, ele vai ter dificuldade. É tudo contabilizado, né? É. E aí, ó, claro que ó, a pessoa que trabalha, e aí ele tem uma empresa, ele coloca a mulher ali, ele tem que buscar algumas coisas para poder enxugar o quê? Os impostos. Então ele põe até a própria esposa como empregada da própria empresa para ter o salário, já abate, vai entrar para a mesma casa, mas são salários diferentes. Ele tem que dar um drible para ele melhorar a condição dele, porque senão ele não consegue. Situação complicada. Aqui, os camaradas que trabalham aí, ó, todos, a maioria dos patrões tem que comprar fatura. Ou ele compra fatura, ou chega no final do ano, 45% do lucro o governo puxa. 45%, irmão. Quase 50%, metade do lucro. Você teve um lucro lá de 50 mil, já imaginou? O governo vir pegar 20 mil dele para você. 20 mil do teu lucro. Não, credo mesmo. Você quer ser patrão? Realidade, né? Aí o que o camarada faz? O camarada vai, quando ele não quer fazer essas coisas erradas, né, porque ele não vai confiar em comprar fatura de qualquer um, ele vai lá, troca o telhado, pinta, troca móveis e tal. Por isso que você vê muitas vezes móveis sendo trocados. Aí você fala, mas tá, né, tudo novinho. Mas é melhor ele ter tudo novo e usufruir do que dar de graça para o governo. Isso, quantos belgas que sofrem? Pior são os franceses, que os franceses são cobrados os impostos até da fortuna. A Bélgica não cobra o imposto da fortuna. Não cobra. Aí tem alguns franceses que querem virar, pelo menos nacionalidade belga, para não pagar o imposto da fortuna. Eu estou vendo que o governo tá tão terrível. Eu abri uma continha lá em Portugal. Você acredita que quando eu abro meu imposto daqui, aparece a conta lá de Portugal? Eu falei, ô louco. Tá tudo interligado. Eu falei, que é isso, meu irmão? Ainda bem que eu só tenho para receber, porque eu não tenho para pagar. Eu não sei daqui 2 anos para lá, né? Mas por enquanto eu só estou recebendo. Porque o meu salário não comporta o número de pessoas da minha charge. Então nós temos o Ronaldo mais 4 pessoas na minha charge. Dá uma ajuda. Você quer ver o que acontece aqui na Bélgica e aí a gente volta para cá? Quando você tem um filho, Rosana, eu estou na aula, depois eu ligo, Pai do Senhor. Quando você tem um filho, você paga mais imposto. Quando você não tem filho nenhum, aqui ó, esse casalzinho aqui, filho nenhum. Em vez do governo pensar assim, eles dão menos gasto para mim, o governo pensa assim, a Thaís e o Diogo não tem filhos. Então eu vou compensar. Vou fazer eles pagar mais, que eles têm condição, eles não têm gasto. Aí vai lá e fala. E tem muitos que ficam revoltados. Outra coisa, eu tava lá na firma, pra você ver, ó, essa questão de imposto aqui é uma servidão terrível. O Medi, que é novo, solteiro, aí, nas horas ganha até mais do que a gente, na hora. Na hora de receber o net, tem mais desconto, recebe menos, aí ele fica doido, ele fica bravo demais. Não é possível. Olha, irmão, você ganha mais, mas é solteiro, paga mais. Você ganha menos, mas você tem pessoas na charge, o governo vai, nessa área, torna-se justo. Você acha que o Salomão era justo? Oh, meu Deus. Você acha que o Salomão era justo? Ele não queria saber, ele ia lá e metia. O povo está falando assim, Roboão, por favor, Roboão, alivia para nós.
Isso aqui os anciãos. Lê comigo para você ver o rachamento aqui agora do reino. 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo e os servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Olha o perigo. Irmão, os conselheiros do seu pai sabia da real situação. Quando você olha para a igreja de hoje, e aqui eu aplico, quando você olha para a igreja de hoje, a igreja de hoje tem os anciãos. A gente consegue olhar no retrovisor. Olha, eu chego lá, ó, o Tiago não é muito velho não, mas ele é um dos anciãos da igreja, correto? Aí o Tiago chega assim e fala assim: pastor, a igreja não era desse jeito, né, Tiago? A igreja não era desse jeito. Se nós formos por esse caminho aqui, pastor, a gente vai abrir uma porteira. Então ele começa a me dar conselho. E aí eu falo para o Tiago, eu compreendo. Só que é o seguinte, a igreja é que nem um passarinho. Se você abrir, voa. Se você apertar demais, você sufoca. A gente tem que ter equilíbrio. Né? Você tem que ter o equilíbrio. O grande problema é que a igreja não tem. Nós aqui, falando de um para o outro, a gente consegue entender isso. Nós temos o equilíbrio, mas a pessoa que não quer se consertar não tem equilíbrio para errar. Não tem maturidade. Por exemplo, você acha que o presidente hoje, a gente ouve isso lá na convenção. Ele fala assim: Ronaldo, assembleiano não sabe ser moderado. Tem algum problema de usar um brinquinho pequeno? Tem não. Se eu liberar um brinquinho pequeno, a assembleiana vai vir com um bambolê. É. 2 bambolê. Ó, você observou, nós estamos falando aqui, ó. Nós estamos falando. Não consegue. Aí falou assim, ó. Por isso que a taxa é zero. Tolerância é zero. Negativo ainda. E tolerância zero, o pessoal está fazendo o quê? Devagarzinho você vê o pessoal empurrando a porta. Eles vêm empurrando a porta. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Só que, se eu deixar o conselho dos anciãos, eu vou deixar com que a porteira se abra. E eu também não posso chegar e arrebentar com tudo, porque eu não consigo manter quem está chegando. Porque os tempos são diferentes. Só que ele agora vai pedir conselho com quem? Com os jovens que cresceram com ele. Qual a dificuldade que o Roboão teve no crescimento? Ele cresceu como os filhos dos outros amigos dele lá, que tinha que pagar imposto? Não. Qual o sofrimento de Roboão? Só estava nas festas, tinha muito melhor. Os coleguinhas dele, porque se ele era príncipe, os coleguinhas dele deveriam ser príncipe, os camaradas da nobreza. Mas lá, qual a dificuldade que eles tiveram? Os anciãos tinham conselho para dar, porque tinha conhecimento e experiência. Você viu aí agora? Mas ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. E sabe o que os jovens falaram para ele? Olha, se você quiser ter o respeito, ter a moral, se o seu pai regia com vara de ferro, se eu fosse você, eu colocava até espora. Rapaz, o camarada falou assim: você aumenta a carga. Pega, tem a moral e tal. Irmão, foi um rachar, olha aqui, ó. E disse-lhes: o que aconselhais vós, que respondendo a este povo, me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens, verso 10, que havia crescido com ele, lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo, que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai.
Assim se fez, se meu pai vos carregou com jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, Paulo, Não era bonzinho não, né? você viu? O camarada acabou de assumir. Irmão, tem obreiro. Com escorpião. Não sei, foi o ego, né, dele. Eu estou vivendo uma situação aí. Eu estou vivendo a situação de um obreiro. Estou vivendo a situação de um obreiro. Tá dirigindo a igreja. O camarada, ele quer chegar lá e ele quer doutrinar a igreja. Ele é um pastor de uma congregação. E ele está falando assim, não, aqui a sede está tudo errada. É uma coisa do camarada olhar a nossa congregação aqui, ver a forma que eu trato a igreja e ele achar que eu estou tratando a igreja errada. E ele vai pastorear lá. Quando ele vai pastorear lá, ele quer doutrinar a igreja na visão. Aí o pessoal está fazendo o quê? Está saindo da congregação e está vindo para a sede. Porque não está aguentando o jugo do camarada. Eu fui lá e falei para ele, irmão, prega a palavra. Não é por força e nem por violência. O que for norma e regra ministerial, que não dá para mudar, por exemplo, irmão, tem coisa aqui que a gente, eu explico isso para vocês abertamente, eu estou falando aqui agora, não só dando aula, como um pastor instruindo vocês e pastoreando ao mesmo tempo. Ó. Irmão, para obreiro a gente é mais enérgico, mas eu não tenho como chegar e ir forçando com todo mundo, senão eu não fico com ninguém na igreja. É muito simples isso aqui. Você não fica com ninguém. Eu fui chamar a atenção esses dias, nós estávamos em viagem dos jovens. Por quê? Os jovens que estão chegando, novo convertido, tá vindo do mundo, então eles vêm. Eles vêm de todo jeito. Depois que eles estiverem aqui, a gente vai instruir eles. O problema todo é quem já está aqui há muito tempo, que ao invés de ser exemplo, eles estão aproveitando a chegada dos outros que já vêm daquele jeito e está querendo ser igual aos outros. Aí eu fui chamar a atenção. Rapaz, deu uma confusão. Uma jovem ligou para o pai, que nem na igreja está vindo, e falou que eu humilhei. Olha só, você vê como que é a coisa. E aí, claro que depois o pai ficou sabendo, falou, não, o pastor está correto, está instruindo. Porque eu não humilhei ninguém. Só estou mostrando aqui para os irmãos. Mexer com o povo não é fácil. Agora, quem está na frente, você tem que ser inteligente. Não oprime o povo. Está difícil. Eu não estou dizendo que pregar a palavra tira o povo da igreja. Mas olha, é diferente. É muito diferente. Eu instruo os meus obreiros aqui. E vou instruir vocês que estão. Quando você for ministrar, fala de Jesus. Numa oportunidade, fala de Jesus. Seja o exemplo vivo. Mas quando você subir no púlpito, não precisa você ficar corrigindo. Para isso tem o pastor. Para isso tem quem? O pastor. Se você ficar corrigindo, você vai ter a antipatia da igreja. Você vai perder a igreja. Ah, mas o pastor não corrige. O pastor não corrige. O pastor metendo o pau. O povo está obedecendo? Não. Você acha que você metendo vai obedecer? Se ele não ouve, o pastor vai te ouvir. É que na mente do obreiro, na mente do irmão, ele acha que o pastor não está fazendo. Então ele vai fazer. Agora, me diz uma coisa. Se ele não ouve o pastor, ele vai ouvir você? E eu estou falando para o obreiro. Eu estou falando para o obreiro. Irmão, se o presidente não está fazendo, você prega a palavra. Prega a palavra. Na palavra, ninguém vai te contestar. Prega a palavra. Mas na hora que entrar uso, costume, normas e regras, viva você, viva você. E os outros vão seguir o exemplo. Aí eu estou pedindo para os irmãos aqui, irmão, é o seguinte, o jugo é o seguinte, os obreiros guardam isso aí. Porque a pessoa chega e vê o Tiago. Olha como que o Tiago veste, como que o Tiago faz. Sem que ele fale nada, a vida dele é um testemunho, é um exemplo. Acabou. Aí quando eu vou chamar a atenção, fica mais fácil. Então os obreiros têm que ser assim. Logo a igreja vai ser instruída. Só que
As pessoas estão querendo colocar um jugo de mudança radical. Não vai. Não funciona. O que vai acontecer? Dispersar. Racha. Divisão. Por que você acha que tem um monte de igreja desse jeito? Tem esse monte de ministério. E aí entra o orgulho e entra um probleminha. Que a gente fala que é uma doença do século. Presidentite. No meio. Você conhece essa doença? Presidentite? Presidentite nem nunca ouvi. Nunca ouviu? Falar. O desejo de todo mundo ser presidente. Presidentite. Não, eu costumava falar assim, que havia muito cacique e pouco ídolo. Todo mundo Os quer ser delegados, presidente. os delegados aí. O pessoal chegou para mim, irmão, eu recebo essas palavras direto. Pastor Manuel, você com o teu conhecimento, com a influência que você tem, você não precisa estar em Perus, não. Você não precisa estar em Perus. Olha, se você for mais liberal, a igreja, tá bom. Eu não preciso estar em Perus. Os camaradas querem, eles preferem ser cabeça de sardinha do que o rabo da baleia. Eu prefiro ser o rabo da baleia, mano. Olha o tamanho do rabo da baleia. Perus é a baleia. O rabo dela dá aquele eu sou uma... Agora não, o camarada quer ser a cabeça da sardinha. E aí ele quer assumir a presidência da igreja. Ele não imagina. Irmão, eu como rabo da baleia, eu vou dizer uma coisa. Já passamos algumas lutas. O Thiago começa a rir, né? Mas aqui a gente tá querendo mostrar para vocês. O Robão não entendeu esse mistério. Quando ele fez isso, agora vai acontecer um negócio fantástico. O que vai acontecer? Fantástico. Vai haver uma divisão. O pastor, quando eu estava na Deus Amor, às vezes parecia assim, várias mulheres vestidas assim, de prostituta, né? Eu não falava nada, eu só buscava do Senhor. Eu falei, pai, como que eu vou fazer? Eu ia para a oração. Eu começava a interceder em favor daquela vida. Não, eu não preciso nem... Ainda bem que a senhora nem veio aqui, mano. Se a senhora tivesse vindo na palestra para casar, a senhora vai aqui também. Umas irmãzinhas aí. Umas irmãzinhas que desviou no dia do encontro de casais. Eu só orava e orava, apresentava a Deus. Não, o pessoal vem mesmo com as mini saias, umas obreiras, eu falei, meu Deus do céu. Eu não consigo entender, né? Ou seja, por mais que foi palestra para casais, você tem que vestir uma roupa de galo, não precisa colocar sainha curta. Os crentes, estou falando de crente, assembleiano. Nós, assembleianos. Quando chega casamento, festa de final de ano, Natal, os crentes dão uma desviada. Chega o verãozão agora, vai ter uns obreiros aí meio desviados. Vai meter um regata, um bermudão. Vai pra onde? Vai pro parque. Ah, irmão, você tá lá na praia. Se você estiver lá na praia e você colocar uma bermuda e uma regata, que é o que eu faço, eu também não vou sair, né? Eu não vou sair da praia sem camisa. Não, mas você tem que pelo menos composto. Agora, não. E aí você vai ver eu postar, né? Quem já viu eu postando aqui alguma coisa na praia? Ah, irmão, seja inteligente. Seja inteligente. A pessoa vai pra piscina, vai pra... Ó, para de brincadeira. Não racha o reino, não. Não racha o reino. Não deixa a pessoa olhar para você e perder a imagem. Porque na verdade é o seguinte. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Isso aqui é importante. Vocês têm que pôr na mente. Nós somos obreiros. Mas nós somos homens. Somos pais. Mães. Você tem uma vida. Não está eximido. Você não está aqui proibido de viver uma vida de lazer. Não, você não está. Agora, quando você estiver lá, é o teu momento. Agora você quer pegar e levar todo mundo pelas redes sociais no seu momento de privacidade.
Eu não consigo entender. Eu estou falando isso aqui, mas não é para você. Sempre que a gente vai no Sampac, né? Eu vejo lá os marroquinos tomando banho com a calça comprida, Não é? dela, o vestido aqui e o cabelo amarrado ainda na cabeça. E por que nós, como crente, tem que andar pelado? Irmão, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, você pode chegar lá e colocar algo que você fica composto. Não precisa ser saia igual as marroquinas, mas coloca algo que seja composto, coloca ali uma bermuda, algo que seja composto, uma roupa. Pelo amor de Deus, irmão, você também não precisa. Agora não, a irmã ir lá, a irmã crente, e meter um fio dental, aí é brincadeira. Aí eu falo. E a mesma coisa do obreiro, né? O obreiro vem usar uma bermuda, ele vai meter aquela sunguinha. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Sunguinha shortinho. Sunga box. Mano, a gente tá... Agora, quando você começa a falar isso, aí racha. E aí racha mesmo. Por que racha? Porque hoje tá assim. O pastor está ensinando do jeito que eles estão ouvindo eu ensinar aqui na sala de aula. Mas tem um outro pastor que a igreja dele pode. E ele vai lá e faz. Aí o crente assembleiano não descobriu que é assembleiano. Ele não descobriu que é assembleiano. Porque ele está olhando o de outra igreja que faz e ele quer fazer o quê? Ele quer fazer igual. Mas irmão, você é de lá? Mas me mostra na Bíblia, pastor. Não tem a Bíblia está mostrando aqui o rastro. Hã? Vamos lá. Reino do Sul. Reino do Norte. E aqui no meio, Reino do Sul, Judá e Benjamim. Essas duas aqui. A capital, Jerusalém, que bonita é. aí aqui não precisou colocar as outras 10 tribos. Capital, Samaria. pegou aqui? Quando você for ler a Bíblia agora, vocês entenderam? Quando você chegar aqui, quer ver, ó? Só fazendo negócio. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Essas histórias muito boas. O que eu quis dizer aqui na Deus Amor, Deus fazia a obra quando eu orava. Chegava com essas lutas. Olha, irmão, ó. Quando você chega aqui, ó, você vai começar a ler, ó. Tá vendo? Capítulo 14. Jeroboão agora é rei. Jeroboão agora é rei do norte, tá? E Jeroboão é rei do norte. E ele fica com 10 tribos. E o Roboão, que tinha herdado o reino todo. Isso aí é Benjamim? Benjamim. Isso aqui é Judá e Benjamim. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A capital é Jerusalém. Então o reino está dividido entre a capital de Judá e Benjamim, que é a pequenininha. E aqui no reino do norte fica as outras 10 tribos com a capital em Samaria. Quando você lê a Bíblia, que você roda aí, ó, você vai observar que aqui, ó, nessas 10 fica Jeroboão. Quem é Jeroboão? O divisor, o que fugiu do Egito na época de Salomão, correto? Jeroboão era o divisor. E ele chegou e fez o quê? Ele foi um oportunista. Porque se o Roboão ouve o povo, os anciãos, o Jeroboão conseguia dividir?
Não. Mas é dois, Roboão, e Jeroboão. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, o divisor lá. É que tudo é um, confunde. Ele tomou a liderança do povo, né? Pra ir até o Roboão. É. Não, na verdade foi o povo, os insatisfeitos, que falou assim, ó, nós vamos propor. Se por acaso, pessoal da tribo de Israel, se por acaso o Roboão não ouvir a proposta, você assume. Normalmente é o seguinte, irmão. Na igreja ou em qualquer lugar, acontece também isso. Hoje eu estava lá no trabalho e aí o Furcan, ele saiu mais cedo hoje por causa que ele foi no sindicato. Para nós é bom. Ele começou, não, pastor, volta em mim, ou falar para os amigos voltar, porque eu vou fazer uma proposta. A proposta é boa. Vê se é benefício para a empresa ou para nós, né? É claro que é para nós. Olha, a gente está querendo um cheque reparo. Quando a gente pegar o hipoteágio, a gente quer que contabiliza. Por exemplo, de La Louvière para lá, o ML, dá 45 minutos de viagem. Normal. Sem trânsito, sem nada, dá 45 minutos. Às vezes eu pego, igual hoje. Hoje eu fiquei 1h20. Chuva, tal, até eu ir e voltar. A partir dos 45 ele quer que pague. Então, o camarada chega, que é o sindicalista, ele vai propor isso para a empresa, correto? Para nós é bom. Para nós é bom ou não é bom? Mas imagina que há uma resistência. E aí os empregados, os ouvriers, levantam a rebelião. Vai dar problema. Claro que isso não vai acontecer. Só que, quando você tem um líder que consegue convencer todo mundo nesse propósito, dá problema. Foi o que o Lula fez com São Paulo. Lá na minha cidade. Nós tínhamos várias empresas lá e esse sindicalista fazia isso. Parava a cidade, arrebentava com tudo. As empresas começaram, olha o que está acontecendo aqui. Resolveu alguma coisa? Os tratores pararam, arrebentaram. Quem é que sofre? Nós. Quem sofre são os trabalhadores, que às vezes não conseguem trabalhar, porque não mudou nada, o governo é forte. O reino racha. Toda vez que não chega a um acordo, o reino racha. Às vezes se faz necessário uma luta. Esse camarada aqui, o Roboão, já era divisor da época do Salomão. Só que Salomão era inteligente, líder também. O povo estava com Salomão. Mas aqui o Roboão está chegando. Ele deveria ter feito o quê? Ouvido. Trazendo a aplicação. Às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente tem votação também. Tem ou não tem? Tem. Por que você acha que chega ao período da separação, do divórcio? Nem o homem, nem a mulher dão ouvido à reclamação do outro. Não dá ouvido. Nós estávamos na palestra para casais ali, os irmãos viram o negócio. A irmã chegou assim, ó, e falou assim, pastor. E na dinâmica, hein? Não foi nem na hora do coisa. Na dinâmica, ela falou assim, o camarada é amoroso, é carinhoso, é assim, assado. Mas ele não ouve. Ele não? Ouve. Ele não ouviu, não ouve conselho. Não ouve. O que nós estamos precisando fazer, irmão? Aí o casamento vai se esfriando por causa disso. A pessoa está ouvindo o conselho de Deus. Irmão, ó, nós entramos em áreas ali, ó, eu estou usando aquela linguagem aqui para você entender. Nós falamos da área da intimidade, na área sexual. Como uma mulher, ou um homem, se um homem não dá assistência para a mulher, ou a mulher não dá assistência para o homem, ele entra numa área muito perigosa. Muito perigosa. E quem está te dando conselho não é o pastor Ronaldo. É a Bíblia. A Bíblia está falando, não faça isso. A mulher não defrauda o homem. E o homem não defrauda a mulher. Aí passa um mês. Passa 2 meses. Onde já se viu isso, irmão? É evidentemente que o sexo para a mulher é diferente do homem. Só que, irmã,
Pelo amor de Deus. Quando briga, a primeira coisa que o diabo faz é tentar colocar uma divisão. Aí há uma discussão, a primeira coisa que acontece com o casal, eu estava explicando, separa nessa área. A área que não é para separar, porque você só torna uma só carne na intimidade. Fora da intimidade você é dois. E quando você tem a intimidade, você consegue trazer para a sua vida essa unificação. É um só salário, é um só compromisso de educação. Não pode ter dois, não pode ter dois, não pode ter divisão em toda a área, vai te trazer prejuízos grandiosos. Desculpa, pastor, olha, eu nunca nunca participei de encontro de casal, mas o senhor já mostrou tantas coisas. Isso eu estava ainda na Deus e Amor. O senhor me falava assim, quando o casal briga e um vai dormir, eles dormem um para um lado, outro para o outro, o senhor disse assim, o diabo entra no meio deles. Então, isso aí, ó, entra no meio deles, porque houve o quê? Entra no meio de negócio, entra no meio. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, nós aqui não temos nada a ver com a tua vida. Eu, pastor Ronaldo, como que eu vou entrar na tua intimidade? Não posso. Como eu vou entrar na tua casa? Também não posso. Como que eu vou entrar no teu negócio? Também não posso. Aqui a gente está falando de conselho. E o conselho que Deus está te dando hoje, através dessa visão histórica, é você começar a perceber. Então agora, só acompanha aí na Bíblia, porque nós temos 10 minutinhos para nós finalizar. Olha aí, presta atenção. 14. Aías prediz a ruína de Jeroboão. Jeroboão está reinando aonde? Quem? Jeroboão. No Reino do Norte. Samaria, correto? Vou para o capítulo de número, 15 aqui, ó. Tá Roboão. Roboão tá reinando aonde? Judá. Então, quando eu falar, uns falam Israel e Judá, tá? Israel e você vai ver o reino de Israel, que é o reino do sul. Ou melhor, o reino de Judá é o reino do sul. E o reino de Israel? Reino do norte. Tudo é Israel, só que ele vai dividir. Quando você lê na Bíblia, o rei de Israel é o reino com as 10 tribos. Quando você lê Judá, é com as 2 tribos. Anotou isso? É isso que vocês precisam anotar. Vocês vão ler na Bíblia. Israel. No norte. No norte. 10 tribos. Judá, reino do sul. Judá. Olha lá. Capítulo de número 15, verso 9. Está escrito aí na epígrafe da sua Bíblia o quê? Asa é bom rei sobre Judá. Sobre Judá. Então, Asa já reinou aonde? No sul. Sobre Judá, reino do sul, correto? Agora você vai ouvir, ó. O capítulo 15. 17. Elias prediz contra Acabe. Acabe reinava onde? No 15:33, pastor. A profecia de Geu contra Baasa, rei de Israel. Aí. Tá vendo? Do norte. É 15:33? Profecia de Geu contra Baasa, rei de Judá. Não, a rei de Israel aqui, a epígrafe. Profecia de Geu contra No rei de Judá. 15:33. E no ano terceiro de Asa, rei de Judá. Não, é o título aqui, pastor. Tava... Rei de Judá. Mas ele pegou só o ano. Pegou a referência do ano no rei de Judá. A profecia de Jeú contra... Mas olha lá, o filho de Aías... O seu está Judá, o meu está Judá. Não, pastor, na epígrafe. Mas você continuar o versículo, ele vai... Aqui, ó, ele só pegou uma referência. Continua o versículo. Enfim. Baasa, filho de Abias, começou a reinar sobre todo o Israel. Correto? Sim. Dela tá Tirza. aí. E Tirza reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou o caminho de Jeroboão,
no seu pecado, como tinha feito pecar a Israel. Então você vai observar que quando fala Israel é o reino do norte, quando fala Judá, reino do sul. Acabe, no 17. Acabe está onde? Tá no... Reino do norte. Samaria, reino do norte. Israel, Acabe, reino de Israel. E Josafá? No sul. Judá. Correto? Pegou isso aí? Então quando você começar a ler a Bíblia agora, vocês aprenderam isso. Isso aqui é muito importante. Hã? Aprendeu? Não aprendeu? Muito bom. Eu tenho dois professores. Tá vendo? Um no ouvido direito, outro no ouvido. Um no ouvido esquerdo, outro no direito. Porque aquele ali fala que ele Mas essa divisão se repete na Bíblia de maneira diferente. Primeiro começou com Isaac e Israel. Não. Não tem a ver. Não. Não é minha vida. Não. O que foi a pergunta? Evidentemente que há uma profecia lá, olha, ela foi longe na hermenêutica. O negócio é o seguinte: duas nações estavam no ventre de Rebeca. E o maior servirá ao menor. E é verdade. Essa profecia estava lá no ventre de Rebeca. Deus amou a Jacó, Judá, e aborreceu a Esaú. Correto? Amém. E por quê, né? Deus é Deus, irmão. Pergunta para ele lá que eu não vou saber te responder, não. Não vou saber te responder. Mas é isso aí. Amém? Amém. Essa daqui chega um ponto que ela é eliminada, entre aspas, porque eles vão para onde? Cativo para a Síria. E lá eles se misturam. Por isso que você vai ver que os samaritanos são crentes mesclados. É aí que começa a briga do judeu e samaritano ou nada a ver? Não. Mas começa quando esse povo de Judá volta do cativeiro e ele encontra quem? Os israelenses que tinham se misturado com o povo da terra. Os samaritanos. Porque você pode ver, ó, o problema todo da tribo de Israel era se misturar com os deuses pagãos. E aí quando eles chegam, e isso, sabia que hoje, nos nossos dias, quem dá trabalho para nós são os samaritanos, né? São os crentes mesclados. Sincrético. Os crentes mesclados. Não define. É assembleando, mas quer ser batista. Canta corinho e quer cantar worship. A gente está aqui, faz essas brincadeiras, mas quando você traz para a realidade, dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Então a gente, isso aqui, ó, esse aqui é o cerne, toda essa volta que nós demos, história que vocês aprenderam. Isso aqui, ó, é uma das coisas que você não pode. A lição de casa é isso aqui. Vamos começar a ler a Bíblia. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. Correto? Correto. Então você vai ver que os reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E você vai ver Deus levantar no Reino do Sul alguns reis crentes, que nem Ezequias, Josafá e alguns, né, Asa. Já do norte. Então, o do norte era perturbado. Ali era terrível, né? Pior que o outro. Amém? Amém. Boa essa aula. Reino do Sul, o rei era Roboão. Reino do Sul no início. Roboão. No início, filho de Salomão. Filho de Salomão. E o norte, Jeroboão. Que parte o povo para a idolatria depois. Vai para a idolatria. E o Roboão é porque ele cobrou mais impostos e... Não, Roboão, ele também fez a impiedade. Só que assim, Deus era com Então, Roboão. o cerne da divisão foi o que Roboão pesou sobre o povo. É, porque Roboão não ouviu. O cerne da mensagem é o seguinte:
Por que dividiu? Primeiro, ia dividir, era para ter sido quebrado. Tinha uma profecia dessa divisão, era para ser quebrado, você viu? Eu ia falar isso e depois eu perdi aqui, deixa para outra aula. O negócio é o seguinte, Deus agora incita guerra contra um reino de paz de Salomão. No finalzinho da vida de Salomão, Deus permite uma guerra se levantar. Só que depois Deus teve misericórdia de Salomão e levantou a profecia dizendo, com você não vai acontecer nada não, mas quando vier o seu filho eu vou rachar. Então já tinha uma profecia, mas o que eu quis dizer através dessa profecia, tinha uma profecia. Só que se Roboão tivesse dado ouvido os conselhos, porque é o seguinte, tinha uma profecia de que Nínive ia ser destruída, mas o povo de Nínive deu ouvido à pregação de Jonas. Deus destruiu? Não. Se Roboão